Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso para elaboração do planejamento estratégico no âmbito do Plano de Integridade do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte. Bem, pessoal, nessa aula inaugural eu vou falar um pouco sobre como será o nosso curso. Nosso curso se dará através de microaulas, vamos dizer assim. Serão aulas que vão tratar especificamente daquele tema que a gente vai trabalhar, então serão vídeos mais curtos, mas que vai facilitar o acesso desses vídeos quando vocês estiverem implementando as fases do planejamento estratégico. Eu me chamo Maurício, sou auditor de controle interno aqui da Controladoria Geral do Estado e estou à frente da unidade de integridade e na condução do programa de integridade para, junto de vocês, implementar os instrumentos e as ferramentas de integridade da melhor forma possível aqui no âmbito do Estado. Então, vamos dar início com a agenda de hoje. Hoje, como é a aula inaugural, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o planejamento estratégico, por que devemos planejar e como planejar. Bem, pessoal, o que é o planejamento estratégico? Então, pessoal, o planejamento estratégico, ele é um processo organizacional, sim, ele é um processo dentro do âmbito da organização que envolve a definição de metas e objetivos de longo prazo de uma organização, bem como as estratégias e ações necessárias para alcançá-los. Primeiro ponto aqui que devemos ter em mente, né? Qual o período em que o nosso planejamento estratégico vai estar vigente, né? O nosso prazo de execução do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele vai ter uma previsão de média de 5 anos, pois é um horizonte que podemos trabalhar o longo prazo, mas um horizonte em que não se dificulta tanto o pensamento das estratégias. Então, esse prazo é um prazo razoável para que a gente possa trabalhar as estratégias e as ações no âmbito do Estado. O planejamento estratégico ele é um meio de maximizar as forças e minimizar os desafios enfrentados no exercício da administração. Então, a ideia do planejamento é que a gente consiga ter essa previsão dos recursos para que a gente possa maximizar as nossas forças, as nossas oportunidades e minimizar os desafios que iremos enfrentar ao longo da execução desse plano. Então, por que devemos planejar? Trouxe aqui para vocês 5 razões que nos fazem trabalhar numa perspectiva de planejamento no âmbito do órgão. A primeira delas seria a melhoria da eficiência operacional. Numa ótica de planejamento, a gente já tem quais são os projetos e quais são os recursos que serão dispendidos para a execução desse projeto. Logo, há uma melhoria da eficiência operacional nesse aspecto de alocação de recursos, seja recursos financeiros ou recursos humanos. O alinhamento de objetivos. No planejamento estratégico, nós temos a definição de objetivos estratégicos, então, o foco da organização vai ser a implementação de ações para a consecução desses objetivos. Além disso, a alocação eficiente de recursos, que acaba que é uma decorrência da melhoria da eficiência operacional, como eu falei anteriormente. Adaptações a mudanças. O planejamento ele precisa ser flexível, ele precisa entender que hoje em dia nossa sociedade ela muda constantemente e rapidamente. Então, um planejamento estratégico deve ter essa qualidade, essa característica de adaptações às mudanças. E a transparência e a prestação de contas. Pois o planejamento estratégico já traz quais são as diretrizes da atuação do órgão para aqueles 5 anos ou até mesmo um horizonte maior. A gente recomenda um horizonte de 5 anos, como eu falei no slide anterior, é um prazo em que a gente tenha esse trabalho a longo prazo, 5 anos, e é um horizonte capaz de mensurarmos essas atividades e até mesmo de prever esses problemas ou de nos preparar para essas mudanças que podem vir a acontecer no âmbito do planejamento. Então, como planejar? Dentro da metodologia que estamos trabalhando aqui no âmbito do Estado, nós vamos trabalhar com 3 etapas. A primeira delas seria a definição da estratégia organizacional. Após isso, vamos trabalhar numa perspectiva de tradução da estratégia e, por último, o gerenciamento do planejamento estratégico. Cada etapa dessa, pessoal, vai ter uma série de passos que nós precisamos concretizar para que possamos conseguir atingir da melhor forma possível a implementação dessas fases. Então, para esse primeiro momento, era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal, uma forma de trazer o planejamento
forma simples, de forma objetiva, para que a gente se situe onde a gente vai estar. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar numa perspectiva de implementação, vamos tratar das fases e dos instrumentos que nós iremos nos valer para a execução do planejamento. Eu agradeço e vamos para a próxima aula.